obrigado ao Sr. Padre Jorge por me ter convidado para estar hoje aqui convosco. Muito obrigado a todos e a todas que disponibilizaste esta manhã e este dia para refletirmos sobre aquilo que para mim é a essência da vida cristã, é o fundamento e o desafio para a nossa vida pessoal, comunitária e para o apostolado. Alegro-me muito porque estão aqui representantes de vários grupos da paróquia que são como que o fermento. Não. Obrigado. Que são como o fermento, o sal e a luz que hão de levedar toda a massa desta grande comunidade, ou destas grandes comunidades, São José e São João Batista, nesta parcela desta importante cidade de Coimbra e também tão antiga e também de raízes tão profundas e cristãs. Terra de santos, como São Teotónio, que também em Viseu deixou a sua marca, e por isso estamos em comunhão, Santa Isabel, ou outros santos e santas, como diz o Papa, aqueles que foram vizinhos da nossa porta, aqueles que se cruzaram connosco, e nós também nesse chamamento à santidade. Por isso, felicito-vos por terdes aceito este convite que o vosso pároco vos fez, e vou utilizar alguns papéis para depois vos dar também, pelo menos 2, para a vossa oração pessoal. Foi-me pedido um tema que é sobre a santidade, que vem precisamente decalcado como base numa encíclica do Papa São João Paulo II, precisamente sobre o terceiro milénio, em que ele fala da santidade como alta medida da vida, e depois diz que a santidade pessoal e individual tem que crescer na comunidade para depois realmente ser levada ao mundo. Eu dizia muitas vezes, aqui há 20 anos, quando ainda estava capelão da Universidade da Beira Interior e tomei conta de umas paróquias à volta da cidade da Covilhã, que tinha São Martinho, eu dizia aos meus colegas, um já está na terra da verdade, que era o Cipreste, e dizia-lhe assim: olha, a igreja está doente, está doente, e o mundo também está doente e vai adoecer ainda mais. E ele disse assim: não estarás bem. Ele era também professor na Universidade de Comunicação, tinha estudado em Paris, e então ele dizia assim: não estarás bem a pensar. Disse assim: estou. Passado alguns dias, disse assim: olha, a igreja não está só doente e a sociedade, mas está podre. E depois eu dei-lhe a imagem de uma maçã. Disse assim: olha, imagina uma maçã, começa a produzir numa parte, se nós fizermos ali uma intervenção, como eu venho da enfermagem, pode ser que ainda o resto da maçã se conserve e a possamos comer. Senão, acaba mesmo por apodrecer. Isto foi fruto de várias conversas, muitas vezes animadas, e eu percebi isto porquê? Porque fui substituir um sacerdote que estava há 55 anos numa paróquia. Uma paróquia muito cristã, onde eu tinha ido pregar, que parecia que tudo estava muito bem ordenado. Ele ainda colaborou comigo há alguns anos antes de morrer. Era sempre uma alegria, um santo sacerdote. E eu comecei a ver a vida da paróquia, uma paróquia que tinha sido tão dinâmica, tão cheia de vida, vi que era a imagem. As famílias já não eram o que eram, as crianças na catequese já se questionavam, muitas diziam, porque nas aulas de filosofia nos dizem que Deus não existe, e essas coisas todas. E eu fui ouvindo, na reunião com os catequistas, e também com eles, e um dia disse a um professor da universidade, que era muito amigo, só hoje, disse assim: ó José, tu vais ir à minha paróquia, lá aos meus catequizandos, e depois vais aos pais. E vais, olha, contas a história da tua vida, e depois eles te façam as perguntas que quiseres. E ele começa com uma história muito engraçada, e é importante isto também no início de um retiro. Ele dizia assim: quando eu era pequenino, eu ia à missa pela mão de minha mãe, ficava sentado ao lado dela. Fiz isto durante algum tempo. Depois os meus colegas também começaram a ir, eu já queria ficar junto dos meus colegas. A partir de determinado momento, a minha mãe pensava que estava com os meus colegas, mas eu já estava cá fora. Ela estava na missa, a gente da missa, mas ela não estava. Isto, um adolescente. Claro que ele depois deu a reviravolta, quando era um rapaz com formação, ele tinha feito o seminário, mas foi por este exemplo que ele começou a trabalhar o coração daqueles adolescentes.
e o chamou. Pronto, este é um pequeno exemplo para dizer que um retiro é um tempo de graça, e nós temos que permanentemente aproveitá-los, vivê-los. Eu, graças a Deus, orientei muitos retiros. Eu dizia sempre, quem é o orientador do retiro é o Espírito Santo, por isso nosso Papa disse, agora no início do sino, invocar sempre o Espírito. Nós invocámos também para a oração, invocar sempre o Espírito, colocarmos no coração de Deus pelo Espírito Santo, Ele faça de nós aquilo que quiser. E o Espírito depois vai-nos trabalhando. Por isso é que ele é que é o orientador. Ele é que é o orientador. Ele é que vos vai dizer alguma coisa. Serve-se de mim, pobre e humilde pessoa humana, sacerdote, que fui chamado ao ministério episcopal, como eu dizia agora com esta idade, mas rebatiram aquilo que me pediam com aquela parábola dos que são chamados para trabalhar na vinha. Uns começam às 9 da manhã, outros ao meio da manhã, outros ao meio-dia, outros às 6 da tarde, outros ao final do dia e outros depois mesmo só à noite. E eu, quando me disseram assim, então esta é a hora, pronto, eram 3 da tarde, até eu posso dizer que não. Só para dizer que os caminhos de Deus são insondáveis, a gente nunca espera, nunca pensa, nunca deseja, nunca quer, se calhar ainda muito menos nos tempos de hoje, mas se o Senhor nos chama, e se a gente lhe diz que não, a gente depois fica sempre a remoer aquilo, assim, porque é que eu não disse que sim? Porque o Senhor chama-nos a ser santos, e ser santo é ser mártir. Ser santo é ser mártir. Às vezes digo, não vou dar, se calhar, o derramamento de sangue, mas se o der, pois, para isso me prostrei e entreguei. Mas vou dar a minha vida, vou dar aquilo que eu sei, vou dar a minha fé, vou dar o meu testemunho, vou dar o meu compromisso, vou dar a minha alegria, vou dar a minha amizade, vou estar próximo dos outros, vou criar espaços de acolhimento, dialogar e depois saber amar e perdoar. E isto, no dia-a-dia, nós fazemos, não é? Mesmo quando às vezes temos que ir, uma série de vezes, ao encontro da ovelha perdida, para ver se ela vem para o redil. E a ovelha perdida, primeiro sou eu. Vós não sois, vós já estáis todos no redil. Primeiro sou eu. Depois cada um é que tem que fazer o seu exame pessoal. E por isso o retiro é uma oportunidade grande que nós devemos viver para realmente crescermos no amor de Deus. O tema que foi pedido foi a santidade, e eu não vou fugir dele, mas gostaria de vos dizer uma coisa, estando em tempo de pandemia ainda, que é o seguinte: um retiro é uma experiência privilegiada de Deus na nossa vida. Que saudade eu tenho dos primeiros retiros, já tinha feito há alguns anos, na antiga Casa do Retiro dos Lóios. Eu digo isso muitas vezes. Que saudades eu tenho. Ainda hoje tenho apontamentos, questionamento sobre Deus, sobre a fé, sobre o chamamento à santidade, sobre o compromisso do dever. O compromisso do dever é a santidade. O que nos falta no mundo de hoje é o compromisso do dever, que depois está junto com a lealdade, com a transparência, com a coerência, com a verdade. É isso que nos falta no mundo de hoje, na Igreja e na sociedade. Por isso, este é um tempo privilegiado. Tempo de escuta, de paragem, de disponibilidade, deixar-se as vossas casas, a vossa família, o programa que se calhar tinhais feito para este mês, para estardes aqui hoje. Para que a palavra de Deus entre mais no vosso coração, no terreno da vossa vida. E quando Jesus explica a parábola do bom semeador, ou do semeador e da semente, ele diz que a semente tem que cair numa terra boa. E depois diz a seguir que uma terra boa é um coração nobre e generoso. Eu peço todos os dias a Deus esta generosidade. Por isso, um retiro é então uma experiência profunda de Deus na nossa vida, na relação com Ele, na relação connosco mesmos e com os outros. Bernardo Hering, que foi meu professor em Roma, dizia ele que isto é o relacionamento sadio. Eu cada vez reflito mais isto hoje. O que é que nos falta hoje? É a ecologia de que fala o Papa Francisco, que é o relacionamento sadio. É eu sentir-me bem com Deus, comigo mesmo, com os outros e com a natureza. E quando eu viver este equilíbrio, e quando me esforçar por o transmitir aos outros, eu estou a viver um caminho de santidade. A leitura chamava-nos a atenção para um rebento novo, um tempo novo, é o tempo de advento que estamos a viver, tempo de encontro, de mudança, de conversão, de revisão de vida. Tempo de disponibilidade interior, de procura de Deus. O Padre Jorge há pouco, nas admonições, frisava isso. Senhor, sois meu Deus, eu te procuro desde a aurora,
Às vezes pode ser com insónias, mas sem insónias. Eu acordo, te procuro, quero estar diante de ti, mas para procurarmos a Deus e a verdadeiramente entrar no nosso coração, nós precisamos fazer primeiro o esvaziamento de nós mesmos. Nós estamos aqui para nos esvaziar, mas para que depois Ele tome conta de nós. Tempo para deixar os meus medos, os meus defeitos e me abrir à graça do Divino Espírito Santo. Realmente, a santidade vai crescendo em nós na medida em que nós temos consciência de que somos frágeis, de que somos pecadores. Nós vemos isto na vida dos santos. É importante os textos evangélicos nos falam de santidade, o Levítico, Mateus, São Paulo, nos fala tanto da santidade, mas é importante também termos outra consciência de que a santidade atua em nós e opera em nós se nós também lhe dermos espaço. Porque senão ela não acontece. Por isso é um tempo privilegiado. E por isso só quem sente com defeitos e que tem consciência deles quer mudar. E é esta mudança que se chama conversão, que se opera pela graça da Trindade Santíssima, que opera em nós a santidade. Que opera em nós a santidade. Por isso, santidade é um programa, é um processo de cada dia, de cada minuto, aqui um exemplo para vermos, por exemplo, não é uma vida de santidade ou de coerência na vida de um presbítero. Eu vou a um presbítero, pode ser um bispo, eu posso daqui a pouco dar um exemplo de um bispo, mas o Padre Jorge, desculpa, mas Santo Inácio de Loyola, quando fala nos seus exercícios espirituais, ele diz assim: aquilo que um sacerdote deixa em último lugar é de celebrar a Eucaristia. E por isso temos casos, às vezes, sacerdotes pela manhã celebrar a Eucaristia, depois para a tarde diz assim: olha, aquele sacerdote deixou a paróquia. Não importa o motivo, há motivos que são mais positivos, menos positivos, deixou a paróquia. Mas celebrou a Eucaristia. Mas Santo Inácio diz assim: há muito tempo que não fazia a revisão de vida com o exame de consciência cotidiano. E ele depois também diz: quando nós vivemos este caminho, então o exame de consciência é a coisa, se calhar, mais simples da nossa vida. Porque se procurarmos viver um dia em comunhão com o Senhor, Ele mandou-nos a cruz, porque não há vida nem salvação sem cruz. Ele diz: quem quiser renunciar a si mesmo, pegue na sua cruz em cada dia e siga-me. É tal radicalidade. A santidade também é um caminho de radicalidade. E às vezes custa. Às vezes custa. Às vezes, esta agora digo para mim, bispo, não é? Ainda como padre, às vezes dizia assim: António. Eu chamava um pouco António, eu era mais conhecido por Luciano. O António veio agora como bispo, mas eu para mim dizia assim: António, calca, isto é, faz força com o calcanhar, mas não digas com a boca aquilo que tens aí para dizer. Calca. Porquê? Porque muitas vezes eu vou dizer, mas aquilo que eu vou dizer o outro não está preparado para o receber. Em vez de um conflito, eu vou arranjar dois. Então eu tenho que fazer, é um outro caminho, primeiro preparar aquela pessoa para depois poder dizer isto, que até é importante, que se ela não mudar aquilo, pode amanhã ser uma coisa terrível. Esta paciência e ao mesmo tempo também esta capacidade de nós sermos firmes em nós e ao mesmo tempo tomarmos as decisões quando devemos tomar. Temos que as tomar, mas... eu lembro de um sacerdote, não que há muito tempo, que eu fui ter com ele, depois estávamos a conversar, e ele disse assim: ó Senhor Bispo, desculpe, esta palavra que me saiu. Eu fui assim: não, pede desculpa é a ti, a mim não me peças desculpa. Pede desculpa é a ti, não peças desculpa a mim. E ele riu-se, demos uma gargalhada os dois. A santidade também é isto, é o sabermos moderar aquilo que são também os nossos afetos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos impulsos. Quando nós não equilibrarmos isto, então este tal relacionamento sadio não existe. Por isso, então, tempo de paragem e revisão de vida para me refazer espiritualmente, para passar de evangelizado a evangelizador. Vós tendes trabalhado muito esta dinâmica no vosso programa pastoral, na vossa paróquia, seres uma comunidade evangelizada e evangelizadora. Mas se eu não me deixar evangelizar, como posso ser evangelizador? Paulo VI, nós estamos na novena da Imaculada, dizia que Nossa Senhora é um catecismo vivo. Nós às vezes somos um catecismo rombo.
Nós que anunciamos a palavra de Deus, ou proclamada, como há pouco aqui fizemos, ou na Eucaristia, ou noutros lugares, noutras reuniões, eu digo muitas vezes esta frase. Tu, quando proclamas a palavra de Deus, só emprestas aquilo que tu tens de mais pobre para que Deus, que é grande e omnipotente, passe através de ti. Por isso tu és um ambão ambulante do anúncio da palavra. Tu és um ambão ambulante do anúncio da palavra. E estou a falar para leigos, estão aqui duas religiosas que eu já conheço, a irmã Jesus Maria José, que nasceu na minha diocese, cuja sua fundadora é a Beata Rita Amada de Jesus, e ela tem uma frase lapidar que nos pode ajudar aqui um pouco também a fazer assim um contratempo para não nos cansarmos. Dizia ela, em tempos de dificuldades, dizia ela, se preciso fosse, eu percorreria o mundo inteiro, nem que fosse só para salvar uma alma. Eu, quando vivia aqui em Coimbra, e o Padre Jorge, tudo quando convivemos, e depois eu fui para a Guarda, porque era a minha diocese de origem, eu ia com o desejo de salvar muita gente, muitos padres, muita gente, salvar muita gente. O Padre Jorge também trabalhou. Vamos salvar toda a gente. A gente chega a uma determinada altura e diz assim, alguns. E depois chegamos a uma altura que eu não quero ter esta tentação, mas vem-nos o pensamento, vê lá se salvas a ti. E olha, isto aprende-se nos retiros. Porque o retiro é para rever a vida. É para rever a vida. Mas para não desanimar, é para me entusiasmar, para dizer o que é que eu tenho que fazer. Pronto. Por isso eu tomo muitos apontamentos. Eu, às vezes digo assim, que eu vou fazer tantos papéis tenho escrito e cadernos, queimá-los, porque procuro não pôr lá coisas que não devo, não é? Mas escrevo. Ainda numa reunião assim postal, na quinta-feira, dizia a um grupo de padres, dizia assim, às vezes o Sr. Bispo escreve tudo. Sabes porque é que eu escrevo? Vou a um retiro, vou a uma palestra, vou a um curso. Nós não estamos aqui numa conferência, estamos numa reflexão espiritual para nos ajudar a crescer espiritualmente, para sermos animadores da pastoral. Mas eu dizia-lhe assim, se tu escreveres uma palavra nova que ouviste aqui, outra acolá, outra que foi para ti, se calhar uma censura, isto, essas palavras todas, quando tu a reunires, tu fazes um belíssimo texto de meditação. Eu penso que aquilo que falta muito no mundo de hoje para crescermos na santidade é esta disponibilidade para Deus, é a escuta da palavra de Deus, é o ler os acontecimentos do mundo de hoje, os sinais dos tempos, sinais tão apreensivos, tão negativos, mas também alguns tão positivos. Este é um sinal positivo. Eu tive Bernardo Ehring, o grande teólogo do Concílio Vaticano II, como professor, quando ele dava o tema em 97, 98, 99, o tema dos sinais dos tempos, ele dizia assim, alguns são muito alarmantes, mas também há muitos sinais positivos. Ele, por exemplo, dizia assim, quando eu passo ali na Basílica de Santa Maria Maior, tantas horas a atender pessoas e a conversar, é um sinal positivo. Ninguém fala dele, porque eu escutei as pessoas que vinham com os seus problemas, que me abriram o coração, que as ajudei espiritualmente. Vede-se, irmãos, irmãs, caros jovens, caros adultos, seja aqui gente empenhada na paróquia de São José, São João Batista, como é preciso de vez em quando pararmos, para refletirmos. E para fazermos uma reflexão espiritual, não precisamos de muitas coisas. Precisamos de ir à palavra de Deus. Devemos lê-la, meditá-la, mas quando eu fico com uma frase no meu coração, eu depois tento ruminá-la, tento fazê-la crescer. E é isto que é importante para dar o tal humus à nossa espiritualidade. Por isso, o tempo propício e privilegiado para passar da conversão pessoal para a conversão pastoral. Há sempre muito que fazer na nossa vida. E para mudar pequenas coisas ou grandes coisas na nossa vida, às vezes não é fácil. Bernardo Ehring também dizia uma coisa. Pronto, eu fiz teologia moral. Nunca esperei fazer teologia moral. Talvez liturgia, não sei, direito canónico, sacramento de teologia. Eu vim fazer porque o meu reitor do seminário, que foi meu professor de teologia moral, naquele tempo, na oitava da Páscoa, precisamente no sábado, antes da oitava da Páscoa, ele vinha de Castelo Branco, ele era ali de Pinhel, ia levar a mãe, e ele com a mãe teve um acidente e morreu. Era abril, era o tempo das vocações, eu naquela altura estava responsável pelas vocações, fizemos uma exposição na Guarda com os institutos que trabalhavam na Diocese,
foi durante o mês, correu muito bem, muitas catequeses, e muita gente das escolas e tudo isso. E quando estava a terminar, o Sr. Dom António dos Santos, que me ordenou, e foi meu bispo, diz-me assim: olha, depois de acabar a exposição, um dia passas por Páscoa, eu quero falar contigo. O que é que a gente pensa, um padre, não é assim? Lá correr alguma coisa mal na exposição, vai-me ralhar. Nunca tive essa. Os bispos nunca me chamaram para me ralhar. Mas eu também ensinava sempre: aos bispos não se levam problemas. Depois resolvidos, vamos lhe dizer, estão resolvidos. A gente tem que ser facilitador deles. Eu digo isto muitas vezes a muita gente que atende, eu tenho atendido muita gente, e quando pedem, só o Sr. Bispo não pode. Ouço tudo, mas é preciso ouvir e é preciso responder, que vamos a rezar e incutir às pessoas esta espiritualidade. Porque quando nós vivemos numa igreja que está só a questionar-se, e muitas vezes a dizer mal isto tudo, sabeis o que é que falta? É a tal santidade. Essa tal igreja está doente. Está doente. E nós temos que ajudar a renovar. Por isso, fazer este caminho e ter esta consciência é algo de muito importante. Jesus, no início do seu ministério, foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, onde foi tentado pelo demónio. Por isso nós também somos tentados. Nós também somos tentados. Eu escuto muitas vezes pessoas que dizem assim: ó Sr. Bispo, o demónio tenta-me muito. E eu ouço. E acabo por rezar com as pessoas. E depois ilumino com algumas palavras da Escritura. E uma que eu digo muitas vezes é esta, que é da carta de São Pedro: vigiai e orai, o demónio anda à vossa volta como leão que ruge, procurando a quem devorar, resisti-lhe firmes na fé. Ó Sr. Bispo, é capaz de me passar isso ou de dizer mais devagarinho para eu escrever? Escreva. Eu agora vou dizer uma coisa: onde não houver santidade estará o demónio. Onde estiver o demónio, é preciso lutar muito para encontrar a santidade. São João Paulo II, que diziam que ele fez alguns exorcismos, eu acredito, sim, dizia ele assim: a santidade é o maior exorcismo. Isto é a melhor forma de nós dizermos ao demónio que não queremos o seu reino, mas queremos o reino de Cristo. Nós às vezes também temos tentações. Não, isto não pode ser. Lutar, empregar meios, rezar. Por isso é que é muito importante a meditação, a leitura da Palavra de Deus, a Lectio Divina, pronto, que vós que fazeis, a liturgia das horas, outros livros. É importante, porque todos nós sentimos muita fraqueza. Eu digo, Deus tem-me preservado muito, tem-me guardado muito mesmo. Às vezes, um ou outro padre diz-me assim: Senhor Bispo, o Senhor deve estar a sofrer muito. Eu digo assim: não, eu estou em mistério pascal. Está em mistério pascal? Estou. Então, mas onde é que está? Olha, um dia posso estar em Sexta-feira Santa, outro dia estou na Páscoa, hoje estou em Páscoa. Tu é que viste só Sexta-feira Santa. Eu estou em mistério pascal. Às vezes queixamos muito por tudo e por nada, não é? Queixamos muito e quem se queixa muito é terrível. Também tem que ver se cuida dessa dificuldade. Por isso, no deserto, aí Jesus fez o retiro durante 30 dias e transformou o deserto em oásis espiritual. O retiro é para isto, para transformar a minha vida num oásis espiritual. Jesus retirava-se muitas vezes sozinho para o monte, para rezar e estar em intimidade com o Pai. Muitas vezes convidou os discípulos a fazer o mesmo. Um retiro é uma graça única na nossa vida, devemos aproveitá-lo e uma oportunidade de mudança da nossa vida, em tudo, do modo de pensar, de estar, de fazer, de agir, de falar. Eu nunca fui de calões, nunca os ouvi ao meu pai, nunca os ouvi em casa. Quando estava na Universidade da Beira Interior e que era a festa de calores, quando é aqui a queima das fitas, às vezes alguns professores e alguns alunos diziam assim: ó Sr. Bispo, já viu o que ali vem escrito? Já viu o que disseram? E eu às vezes dizia assim: olha, pensai que estás acima do Porto. Para muita gente do Norte, com muito respeito, seja que há gente do Norte, às vezes sair esta ou aquela palavra para eles é quase uma coisa natural. Uma coisa é quando eu digo com o coração e com maldade. Pronto. Mas se nós não dissemos, mas às vezes gente por tudo e por nada, sai ali uma série de parafusos onde eles caírem ficam bem cravados, não é? Onde eles caírem ficam bem cravados. Isto não é santidade, não é? Por isso é que o Concílio Vaticano II nos propõe retomar as origens da Igreja
e nos propõe, particularmente a partir da Lumen Gentium e outros documentos, este caminho de santidade. Todos na Igreja são chamados à santidade. Os pastores e os leigos, os consagrados, todos os fiéis, somos chamados à santidade. E nós entramos no caminho da santidade através de quê? Do batismo. Do batismo. Hoje temos muita gente que não é batizada e às vezes vive uma coerência de vida tão grande, que nos dá mais testemunho do que muitos cristãos foram batizados. Eu, quando entrei na Diocese, tinha saído de um sínodo, estava-se a trabalhar a família e o primeiro ano, então, eu dediquei-o à família. Mas depois comecei a ver, porque fui conhecendo, contato com as paróquias, com os sacerdotes, com os consagrados, não é? A ver que falta ali qualquer coisa, eu comecei a pensar. Então eu propus, nós estamos a fazer um triênio, que vão ser 4 por causa da pandemia, precisamente no caminho da santidade. Caminho de santidade. Viver a iniciação cristã como caminho de santidade. Porque aquilo que eu vejo, a maior parte das vezes, é que a maior parte daqueles que foram batizados, até o crisma e até trabalham na vida das paróquias, não vivem a iniciação cristã. Não a assumiram. Depois queremos que assumam os adolescentes e os jovens. Pois não assumem, porque nós não fomos testemunho. A santidade precisa de testemunho. A testemunha fiel, como diz o livro do Apocalipse, Jesus Cristo fala-nos, porque Ele é a testemunha fiel. Cordeiro que foi imolado. Então, nós começámos por trabalhar o primeiro ano, batizado, Alimenta-te na Esperança, onde eu escrevi um pequenino texto e depois, este ano, estamos a trabalhar Família, Alimenta-te na Eucaristia, mas sempre com a mesma base, do batismo à Eucaristia, onde queremos chegar ao sacramento do Crisma, caminho de santidade. Eu acho que ainda progredimos pouco. Às vezes eu não posso dizer isto assim, de choque. As verdades maiores não nos podemos dizer de choque. Temos primeiro de trabalhá-las. Mas eu às vezes quando começo a dizer, a perguntar a um sacerdote, então como é que vai isto? Isto é visto, as pessoas não aparecem, isto e aquilo, é muito difícil. O Padre Jorge convocou um grande grupo neste tempo de pandemia. Parabéns. Às vezes, eu bispo não tens. Então quantas vezes lá vais celebrar? Tantos dias. Então quantas pessoas têm na missa? Tenho 30, 40. Então há um dia, no final da missa, diz assim, os que quiserem ficam aqui 15 minutos. Eu vou-lhes dizer uma palavrinha. Se calhar vão ficar a metade. E tu vais começar aí a fazer um grupo. Passado outra semana, diz hoje, ficamos mais outros 15 minutos. Se calhar já ficam mais 5. Nós às vezes é que olhamos e o desânimo é a pior coisa para a santidade. A santidade tem que ser firme na fé, firme na esperança e exercitada com a caridade. E isto não precisa de se dizer. Eu aqui digo-vos mais uma coisa ou outra, eu costumo dizer que estas experiências são experiências de laboratório. Enquanto as experiências não estiverem testadas, nós estamos numa cidade também da ciência, da medicina e da investigação, não é? Enquanto as experiências de laboratório não estiverem testadas, nós não devemos falar muito delas. Pode ser precipitado. Então, um retiro, um curso de formação, é um laboratório da fé. Eu, quando vim da Universidade da Beira Interior, onde estive tantos anos, e graças a Deus sinto muita alegria, porque muita gente fez o caminho da fé, descobriu Deus, recebeu os sacramentos da iniciação cristã, tive contacto com muita gente que não tinha fé, e isso ajudou-me. E penso, também fiz algum bem às pessoas. Quando vim para o Hospital da Guarda como capelão, em 2010, os padres diziam-me assim, agora é que o hospital vai ficar bem. Tem um bom capelão já, que era o Sr. Padre Bastos, mas agora é que vai ficar bem. Vai um enfermeiro para capelão, e disse assim, olha, estás enganados. Quem é que vos diz, por eu ser enfermeiro, vou ser bom capelão? Não há evidências. Agora, eu tenho que as trabalhar. E procurei ser, dentro das minhas limitações, um capelão que fez por ser bom e ajudar os outros a serem bons. E isso dá-me muita alegria. Esta semana eu experimentei contacto com alguns médicos, precisamente a dizerem-me disso. De uma visita, de uma conversa, de um encontro no bar, de convite para aqui para acolá. É isso é que faz a tal evangelização
e simultaneamente passa à santidade. Por isso nós estamos permanentemente a ser vistos num espelho, não é? As pessoas confiam muito em nós. Eu ontem recebi uma carta de um membro do governo que em todas as palavras que lá dizia, muitas pensei toda a tarde que ia à procura de um sacerdote para falar com ele, a palavra lealdade. Eu quero lhe agradecer. Porque se os outros reconhecem em mim esta virtude, eu não a devo dizer. Mas que os outros a sintam. A santidade é isto. A coerência, a verdade, mesmo quando somos martirizados, mesmo quando de um lado e do outro venham dizer fez isto, fez aquilo, não fez, Deus é que nos julgará. E nós também, no momento próprio, também temos que nos julgar. As bem-aventuranças que fazem parte desse caminho da santidade, diz, felizes são perseguidos por causa da justiça, por causa do amor, por causa de fazerem o bem, por causa de darem testemunho, porque Deus é o reino dos céus. E depois termina a bem-aventurança dizendo, alegrai-vos e exultai, porque o vosso nome está escrito nos céus. Daqui a pouco dou-vos essa folha para poderes trabalhar. Eu não vou aqui alargar mais sobre isto, mas gostaria de frisar aqui duas coisas. É preciso deixar a planície da mediocridade e subir ao Monte Tabor, lugar da intimidade, onde o santo nos transfigura, para vislumbrar a glória de Deus, isto é, a santidade de Deus. Depois vinham aqui uma série de salmos que vós trabalhais tantas vezes. Senhor, como sois grande em toda a terra, quem é o homem, Senhor, para que vos lembreis dele? Clamai o Senhor terra inteira, ainda há pouco aquele canto de louvor. O Senhor é a minha herança, o meu pastor, nada me faltará. Eu gosto muito desta expressão do salmo, de um salmo. Feliz aquele que anda por caminhos justos e fala com a retidão. Quereis trilhar um caminho de santidade? Vivei muito esta expressão do salmo. Feliz aqueles que andam por caminhos justos, falam com a retidão. Podem até nem ser batizados, nem ser crentes, nem muito da igreja. Ou somos nós da igreja. Mas vivemos isto. Depois poderemos terminar como Santa Teresa de Jesus, não é? Que diz, só Deus basta, cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, não é? Como cantou o rei David. Viktor Frankl, que é um homem que trabalha essas coisas a nível também da psicologia, diz ele, quando já não somos capazes de mudar uma situação e estamos perante o desafio de nos mudarmos a nós mesmos. Este é o desafio da santidade, que não é dito por Jesus, não é dito por nenhum evangelista, nem por nenhum bispo, nem por nenhum sacerdote. Por isso, qual o sentido da minha vida? O ser humano é um peregrino que sofre a fazer uma coisa, a lutar por um valor ou atrás de um amor. O mesmo autor. E depois tenho aqui 4 palavras. A disponibilidade, a oração, a escuta da palavra de Deus, a radicalidade e o seguimento. E o seguimento. A radicalidade para a santidade é uma coisa muito importante que nós devemos trabalhar muito, que nós devemos fazer desenvolver. Eu acho que já cheguei ao tempo. Já cheguei ao tempo, não quero alongar mais, porque depois nós vamos encontrar. Então terminaria com isto, que no fundo é essa descoberta que o Padre Jorge me pediu, a partir do número 30 da encíclica para o terceiro milénio, dizia São João Paulo II. É hora de propor de novo a todos, com convicção, esta medida alta da vida cristã ordinária. Toda a vida da comunidade eclesial e das famílias cristãs deve apontar nesta direção. A santidade é um caminho. Em primeiro lugar, não hesito em dizer que o horizonte para que deve tender todo o caminho pastoral é a santidade. É preciso redescobrir em tudo o seu valor programático. A Remanescêncio, no capítulo 5, fala-nos da vocação universal à santidade. A redescoberta da Igreja como mistério, ou seja, como um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não podia deixar de implicar um reencontro com a sua santidade, entendida no seu sentido fundamental de pertença àquele que é o santo por autonomásia, outras vezes santo, citando Isaías 6,13.
Professar a Igreja como santa significa apontar o seu rosto de esposa de Cristo, que a amou, entregando-se por ela, precisamente para a santificar. Este dom de santidade, por assim dizer, é objetivamente oferecido a cada batizado. É oferecido a cada um de vós nesta manhã. Eu convido-os a refletir sobre uma folha que eu vos vou dar na oração, precisamente pensando também naquela expressão do Levítico, não é? Sede santos, porque eu sou santo. Para ser santo, muitas vezes, é preciso rezar muito, sofrer, amar, viver, trabalhar, alegrar-se como Jesus, ser misericordioso e bom como Ele. O nosso Papa fala-nos tanto da misericórdia, e que ser na santidade e ser santo é identificar-nos com o Pai. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, deveis santificar-vos e permanecer santos, porque eu sou santo. A santidade é um atributo de Deus, através do qual nós participamos na filiação divina para viver uma vida de perfeição e de graça no dom da Eucaristia e dos sacramentos. Por isso, o batismo, a Eucaristia e os sacramentos são um grande caminho para a santidade. Muito obrigado por terem tido a paciência de me ouvir e, ao mesmo tempo, também por me ajudarem a refletir sobre aquilo que eu acho que é o desafio primordial que nós hoje temos para termos comunidades novas e renovadas. Obrigado.